fui coordenador de políticas públicas para a juventude em Jarinu no ano de 2008. Então, apesar de muita ação que eu realizei naquele ano voltada para a juventude, eu pude ter total noção da realidade que a juventude vive, da falta de programas e políticas públicas próprias para a juventude. Em Jarinu, cerca de 25% da população tem entre 15 e 29 anos, que representa a juventude. Então, trabalhar com política pública segmentada para esse público faz toda a diferença. E esse trabalho ele tem que ser muito minucioso. O gestor público ele tem que ter noção que trabalhar com juventude ele é um setor multissetorial, porque abrange a saúde, abrange a educação, abrange a cultura, o esporte, o lazer, mas também abrange coisas muito importantes, que é a formação e capacitação profissional do jovem para a entrada dele no mercado de trabalho e a empregabilidade. Não é só você formar o jovem para o mercado de trabalho, é você dar condições para aquele jovem ter emprego na cidade. Então você precisa, junto com as empresas, formar incentivo para que elas contratem esse jovem que você acabou de formar, para que consigam um primeiro emprego e se mantenham empregado. Isso é fundamental, porque além do jovem ele ter uma ocupação, uma renda, ele deixa de ser uma pessoa desocupada, ele passa a ter um senso de responsabilidade social muito maior com a sociedade. Então, o gestor público tem que trabalhar com políticas públicas voltadas à juventude exclusivamente. Ele tem que ter conhecimento e capacidade para fazer esse tipo de trabalho. E o vereador, ele tem que ter experiência e conhecimento sobre o que a juventude de Jarinu está precisando, o que ela está querendo. Ele tem que ouvir o que está acontecendo, quais são os problemas da juventude, para auxiliar o Poder Executivo a implantar essas políticas públicas. Faz parte dele. Se ele não tiver esse desejo, essa pulsão por ajudar a juventude, ele também não vai exercer um trabalho correto. Se você perguntar para qualquer pessoa na sociedade hoje em Jarinu o que é feito para o jovem na cidade, a maioria das pessoas não vai saber se existem programas próprios da prefeitura para o jovem em Jarinu. Vai responder praticamente que não existe nada. E assim, é uma realidade. Apesar de existirem alguns programas pontuais na área de saúde, alguns programas na área de educação, como o auxílio transporte universitário, um programa de renda para jovem, um programa de saúde e de sexualidade, são programas extremamente pontuais e que não são interligados, ou seja, não existe uma política pública unificada para a juventude. São um programa que a saúde fez, que a educação fez e pronto. E essa unificação é essencial para atingir um resultado. É fundamental que a população jovem saiba que esses programas existem para elas poderem ir atrás e conseguirem as coisas que são necessárias. Se você pensar hoje em Jarinu não tem lazer para a juventude. O que o jovem de Jarinu faz hoje em dia para ter lazer? O pessoal que tem um poder um pouquinho aquisitivo mais alto acaba pegando o carro e dirigindo para outras cidades, vai para Jundiaí, Campinas, São Paulo. Correndo risco na estrada, na hora de ir, na hora de voltar. E o jovem de baixa renda ou com menor poder aquisitivo, ele não tem nada para fazer. O que ele faz? Ele fica bebendo na praça, ou então muito hoje em dia tem aquelas festas em chácaras, em locais privados, que é open cooler, que ele vai lá simplesmente para consumir bebida alcoólica e ficar escutando música. Mas não existe um planejamento cultural, um planejamento de qualidade de vida que busque dar uma oportunidade de lazer a esse jovem. Isso é ruim, porque a gente quer saber o que o jovem está fazendo, o pai dele quer saber o que ele está fazendo, e o poder público, ele precisa dar esse incentivo ao jovem, ele precisa dar opções de atividade para ele ter entretenimento. Ele pode colocar um show na praça, ele pode ter uma apresentação musical, teatral, ele pode ter concurso de banda, ele pode incentivar bandas locais para o próprio jovem participar das bandas, ele pode ter atividade de artes marciais. Então, você tem que inserir o jovem na atividade diária e cotidiana da cidade. O poder público ele tem que agir nessas políticas públicas para o jovem, porque se o poder público não age, alguém vai estar agindo. E o jovem que não é acompanhado de perto pode ir para um caminho errado. Então é essencial que o governo, que o executivo, que o vereador tenham um planejamento próprio para a juventude de Jarinu.